for pensar assim de um lado muito literal, a gente pensaria por que eles não morreram a partir do momento que eles comeram o fruto. Quem é puro não enxerga o mal, né? E isso é um cavalo de Troia do diabo. Quando você não tem conhecimento sobre o que é errado, automaticamente você tende a fazer aquilo e não se sentir mal. Deus criou os pecados e os mandamentos. Na verdade, ele não criou o pecado, né? Ele classificou uma ação. Porque o pecado é a classificação de uma ação. A forma e o argumento que a serpente usou pra Eva foi literalmente a mesma coisa que ela falou pra Lúcifer, né? E aí, quando você já experimentou todas essas coisas, a tendência de você querer fazer isso de novo é muito alta. Mas não quer dizer que você é mal por isso. Quer dizer que você vai precisar fazer tipo uma reabilitação. Olá, seja muito bem-vindo ao nosso devocional diário. E hoje a gente vai ler Gênesis 3, que fala sobre o relato da queda do fruto, do Adão e Eva, aquilo que todo mundo conhece. Porém, eu vou fazer a leitura completa e depois a gente vai entrar em detalhes mais teológicos e, por fim, uma reflexão geral sobre tudo que está escrito em Gênesis 3. Então vamos começar com a leitura. O relato da queda. Ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor tinha feito. E ela perguntou à mulher: foi isso mesmo que Deus disse? Não comam de nenhum fruto das árvores do jardim? Respondeu a mulher à serpente: podemos comer do fruto das árvores do jardim. Mas Deus disse: não comam do fruto da árvore que está no meio do jardim, nem toquem nele, do contrário vocês morrerão. Disse a serpente à mulher: certamente não morrerão. Deus sabe que no dia em que dele comerem, seus olhos se abrirão, e vocês, como Deus, serão conhecedores do bem e do mal. Quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos, e além disso desejável para dela se obter discernimento, tomou-se do seu fruto, comendo-se, e deu ao seu marido, que comeu também. Os olhos dos dois se abriram e perceberam que estavam nus. Então, juntaram folhas de figueira para cobrir-se. Ouvindo o homem e a sua mulher os passos do Senhor, Deus, que andava pelo jardim quando soprava a brisa do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Mas o Senhor Deus chamou o homem, perguntando: onde está você? E ele respondeu: ouvi os teus passos no jardim e fiquei com medo, porque estava nu. Por isso me escondi. E Deus perguntou: quem disse que você estava nu? Você comeu do fruto da árvore da qual proibi de comer? Disse o homem: foi a mulher que me deste por companheira, que me deu do fruto da árvore, e eu comi. O Senhor Deus perguntou então à mulher: que foi que você fez? E respondeu a mulher: a serpente me enganou e eu comi. Então o Senhor Deus declarou à serpente: uma vez que fez isso, maldita és, entre todos os rebanhos domésticos e entre todos os animais selvagens. Sobre o seu ventre você rastejará, e o pó comerá todos os dias da sua vida. Porém, inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. Este ferirá a sua cabeça, e você lhe ferirá o calcanhar. E a mulher, ele declarou: multiplicarei grandemente o seu sofrimento na gravidez. Com sofrimento você dará à luz filhos. Seu desejo será para o seu marido, e ele a dominará. E ao homem declarou: visto que você deu ouvidos à sua mulher, e comeu do fruto da árvore da qual ordenei a você que não comesse, maldita é a terra por sua causa. Com sofrimento você se alimentará dela todos os dias da sua vida. Ela lhe dará espinhos e ervas daninhas, e você terá que alimentar-se das plantas do campo. Com o suor do seu rosto você comerá o seu pão, até que volte à terra, visto que dela foi tirado, porque você é pó, e ao pó voltará. Adão deu à sua mulher o nome de Eva, pois ela seria a mãe de toda a humanidade. O Senhor Deus fez roupas de pele, e com elas vestiu Adão e sua mulher. Então disse o Senhor Deus: agora o homem se tornou como um de nós, conhecendo o bem e o mal. Não se deve, pois, permitir que ele tome também do fruto da árvore da vida, e o coma, e viva para sempre. Por isso, o Senhor Deus o mandou embora do jardim do Éden, para cultivar o solo do qual fora tirado. Depois de expulsar o homem, colocou a leste do jardim do Éden querubins e uma espada flamejante que se movia, guardando o caminho para a árvore da vida. Aqui encerra todo o versículo. E aí tem alguns pontos muito interessantes. Primeiro eu vou começar com uma parte teológica, e depois eu vou trazer alguns pontos de reflexão para vocês. A parte 3.2, que é: por que eles não morreram por causa do pecado? A Eva respondeu à serpente falando que Deus disse que se ela comesse aquele fruto, ela morreria. E aí se a gente for pensar assim de um lado muito literal, a gente pensaria: por que eles não morreram a partir do momento que eles comeram o fruto? E aí aqui traz um ponto de estudo teológico que fala: por que eles não morreram por causa do pecado? Eles morreram sim, só que eles morreram espiritualmente, eles se tornaram espiritualmente mortos. E antes do por fim que experimentassem a morte física, a Bíblia refere-se a dois tipos de morte além da morte física. Então a morte espiritual é a que leva os culpados a se esconderem da presença de Deus, como foi o caso de Adão e Eva, e a segunda morte refere-se total e definitiva separação de Deus. A segunda parte, né? Como que o fruto poderia dar sabedoria, que é a 3.6, né? Quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos, e além disso desejável para ela se obter discernimento, tomou do seu fruto. Então aqui o que fala? A mulher, na verdade, ela foi influenciada pela serpente. Ao que tudo indica,
que foi ela mesma que tirou essa conclusão errada, pela influência, né? Ainda dentro do 3.6, Adão, ele tava com Eva quando falou com a serpente. Aí tá escrito aqui, né? Não é possível saber ao certo. Talvez Eva tenha falado só depois com o marido. Como Adão andava e falava com Deus no jardim, alguns supõem que ele não poderia ter sido enganado tão facilmente quanto alguém sem instrução, que no caso é a Eva. Até porque a Eva foi criada depois, né, de Adão. Paulo sustenta que somente a mulher foi enganada e seduzida. Em 1 Timóteo 2, 13 e 14. Isso, entretanto, não favorece Adão. Ele simplesmente desobedeceu sem nenhuma pressão ameaçadora. E aí tem vários pontos de vista, né? O meu ponto de vista referente a isso é assim. Como não é mencionado, a gente deduz que a serpente falou só com a Eva, certo? Quando a Eva estava sozinha. Então, Adão, na verdade, ele não estava nem sabendo. O que eu tenho em mente, né? Que pode ser uma revelação do Espírito Santo referente a isso. Se Adão não estava junto, ele não viu o que a serpente falou, ele não estava ciente do que tinha acontecido, quando a Eva foi falar com ele, a possibilidade de ela também ter distorcido a informação é muito grande, porque, pensa assim, nós somos descendentes de Adão e Eva. Se isso acontece hoje, por que não aconteceria desde aquela época, né? Então, qual que é a minha percepção? O Adão confiou demais e acreditou demais na sua esposa, na sua companheira, mais do que qualquer outra coisa. E aí eu trago uma reflexão muito importante. Por que ele confiava tanto nela? Porque ele era puro. E a pureza, o coração puro, quem realmente não tem intenções negativas, não vê a intenção ruim do outro. E também eu imagino que isso não foi uma intenção ruim da Eva, e sim que ela foi influenciada mesmo. Até um ponto de reflexão aqui, eu deduzo que a forma e o argumento que a serpente usou para Eva foi literalmente a mesma coisa que ela falou para Lúcifer, né? Então foi o que Lúcifer ouviu. Provavelmente ela replicou a mesma coisa que foi dita para ela, que foi dito para ele, que deu certo, na criação de Deus, que seria a semelhança, né? Que seria igual. Então aconteceu a mesma coisa. Digamos que ela usou um copy validado aí, para quem entende de marketing. E um ponto reflexivo é que, assim, quem é puro não enxerga o mal, né? E isso é um cavalo de Troia do diabo para conseguir enganar todas as pessoas que são inocentes. Então, mas aqui entra uma parte muito importante, que é a prudência, né? Quando vocês colocam Deus à frente das decisões de vocês, quando vocês consultam, quando a gente busca um discernimento espiritual, então assim, beleza, eu vou tomar uma decisão. Mas será que essa decisão que eu tô tomando é uma decisão certa? É uma decisão concreta? Muitas vezes, aos nossos olhos, é uma decisão perfeita. Mas se a gente leva isso pro lado espiritual, pensa que Deus consegue ver um panorama geral, um panorama macro. Tudo que a gente não consegue ver, ele consegue enxergar. Então, assim, qual que é a frequência que você consulta Deus antes de você tomar uma decisão? Você está sendo influenciada 100% pelo o que você deduz, o que você acha? Porque se você leva a pauta de que o diabo consegue influenciar e agir naquilo que a gente não consegue visualizar, ou seja, ele vê o mal onde a gente não consegue ver. Então, quando a gente acha que está fazendo uma coisa muito boa, ou tomando uma decisão muito positiva, muito maravilhosa, na verdade, pode ser um tiro no pé. Pode ser que a gente vai, como meus familiares falam, pegar prova com a mão. Então, a importância de colocar Deus à frente das decisões faz com que você se livre de muita coisa. E ainda assim acontece que, mesmo você tomando decisões com Deus junto com você, acontecem coisas ruins. Mas aí você vai saber que quando isso acontecer, tá ligado a um propósito de Deus, tá ligado a um ensinamento, algo que você precisa aprender, algo que você precisa evoluir ou amadurecer. É algo que realmente, de fato, Deus queria que você passasse por isso. Então tem muita coisa que você passa hoje na sua vida, na nossa vida no geral, né? Que muitas vezes não era um propósito do pai, não é algo que vai causar ensinamento, é algo que vai causar distanciamento, que vai causar dor, que vai causar trauma, tudo porque a gente não teve o discernimento, porque a gente não buscou um direcionamento espiritual para a tomada daquela decisão. Agora, em continuação, né? Como que Adão e Eva reconheceram que eles estavam nus? Graças à perda da inocência, decorrente de terem desobedecido, tudo, desde os dias de Adão e Eva, de alguma forma e em certo sentido, produz um sentimento de vergonha em consequência do primeiro pecado, que é literalmente o que a gente ainda sente hoje, né? Quando a gente faz uma coisa que, ou no nosso coração, e aí vai uma pauta muito importante que eu já vou falar, ou no nosso coração, ou de conhecimento, a gente se sente envergonhado. E a primeira coisa que a gente faz é se esconder de Deus, que é exatamente o mesmo comportamento que Adão e Eva teve, é o que todo mundo faz hoje em dia. Então, sei lá, me prostituir, pequei, usei droga, tô longe, blasfemei. Eu tô tão envergonhado com isso que eu não quero nem ver Deus. Eu não quero nem falar com ele, eu vou me esconder e vou fingir que nada aconteceu. Porém, assim como naquela época e nos dias de hoje, Deus é onipresente, onipotente e onisciente. Então, antes mesmo de você cometer esse pecado ou esse delito, ou isso que tá te causando constrangimento, ele já sabia que você ia cometer. Então pensa assim, beleza, Deus já sabia que eu ia cometer? Certo, mas quanto que Deus te orientou, quanto que Deus falou com você, falou que você é amado, que você é escolhido, que você é filho, antes de você fazer isso? Então tenha ciência de que, tipo assim, beleza, você cometeu esse erro, cometeu esse pecado. Deus já sabia que você ia cometer. E mesmo assim, ele te amou antes de você se afastar dele.
Então, quanto que você tá se afastando de Deus, sendo que em nenhum momento ele falou que você precisava ir embora? Deus não é um pai humano que, se você comete um erro, ele briga com você. Ele grita com você e fala, por que você quebrou o copo? Ou, enquanto você estiver debaixo do meu teto, você tem que fazer tudo que eu mandar você fazer. Deus não é um Deus humano. Eu acho que às vezes a gente acaba misturando um pouco as coisas, porque as referências que a gente tem são muito ruins. E a coisa que eu falei que eu ia falar, né, é que assim, quando você não tem conhecimento sobre o que é errado, automaticamente você tende a fazer aquilo e não se sentir mal. E a partir do momento que você tem conhecimento de que aquilo é errado, você começa a se auto-julgar, culpar, e também é uma ferramenta do diabo de fazer, jogar setas pra você se sentir mal. Então, o conhecimento ele é muito poderoso no sentido assim, você sabe o que vai te fazer mal. Só que se você fizer, vai fazer mais mal do que se você fizesse sem saber antes. Antes eu pensava assim, nossa, então nem quero saber de nada, porque daí eu faço tudo que eu quiser. Tudo que eu quiser eu não vou me sentir mal. Só que tudo que a gente faz tem consequência. Então, mesmo que a gente não saiba e não se sinta mal por aquilo, existe uma consequência que a gente vai pagar o preço por tudo que a gente faz, seja bom ou ruim. Os mandamentos existem e a classificação do que é pecado não é uma lista de requisitos para você entrar no céu, porque as pessoas acham que é isso. Os pecados existem para que você cometa menos ações que vão te fazer mal. Deus classificou o pecado X porque ele sabia que se você cometer isso com frequência, você vai se autodestruir. Não quer dizer que ele classificou aquilo para poder separar. Então assim, aqui tá a pessoa que não peca e essa daqui é a que tá fazendo aquilo que eu falei que não era para fazer. Então, você sai daqui e eu quero, na verdade, só quem nunca pecou. Não é esse o cenário, porque isso é muito do que a religião ensina, né? Então, eu acho que é importante trazer esse ponto de vista de assim, Deus criou os pecados e os mandamentos, na verdade ele não criou o pecado, né? Ele classificou uma ação, porque o pecado é a classificação de uma ação. Então, ele classificou determinadas ações que ele saberia que a gente cometeria com frequência, que é algo que o diabo usa muito da nossa anatomia humana. Então, desde a época lá que falam, né, sobre ser macaco e tudo mais, quando a gente vivia na era das pedras, existem coisas do nosso cérebro, da nossa anatomia como um todo, que ainda agem como um Neandertal. Então, assim, a necessidade de fazer sexo, a necessidade de procurar dopamina, que vem da bebida, da droga, o sentimento de raiva, de ódio, o sentimento de medo, tudo isso era algo que existia dentro de nós e que ainda existe, mas que foi construído pra gente conseguir sobreviver na mata, na selva, na floresta. E aí, o que a gente veio? A gente veio pro mundo de hoje, e aí a gente usa isso de uma forma totalmente errada. Então, por que existe o desejo sexual extremo? Porque se a gente não se reproduzisse, aí a nossa espécie seria extinta. Por que a gente gosta tanto de dopamina, gosta tanto de fazer coisas que trazem muito prazer? Porque o cérebro ele é preguiçoso, então tudo aquilo que traz mais prazer, com pouco esforço, é algo que é tendencioso a querer mais. Porque se você gastasse muita energia antes morando lá na floresta, como é que você ia caçar, como é que você ia se alimentar, como é que você ia sobreviver? O sentimento de querer atacar o outro é uma questão de sobrevivência também. Então se você tem inimigos na floresta, e você já sabe que em algum momento eles demonstraram alguma coisa ali que vão te fazer mal, você precisa eliminar esse inimigo, porque senão é ele ou você. Então, eu diria que os pecados é uma classificação de coisas e impulsos que nós temos e também armas que o diabo usaria no futuro e ainda usa hoje para poder manipular a gente e fazer com que a gente sinta essa vergonha, sinta essa culpa. E se a gente não sentir essa vergonha e essa culpa, a gente se autodestrói. Então hoje, beleza, quer fazer sexo com um monte de gente? Faz. Você corre o risco de pegar uma doença, você tem a tendência de ficar frio emocionalmente, porque quanto mais pessoas você se relaciona, menos amor, menos sentimento você vai ter. É algo que vai virar tão comum que quando você estiver num casamento ou for construir uma família, não vai fazer mais diferença pra você, porque você já conheceu tantas pessoas, tantos corpos, já experimentou tantas coisas, que até o casamento vai ser algo chato pra ti. Então, quando Deus fala, por exemplo, de prostituição, tem um outro nome específico também, vou colocar aqui na tela, caso eu ache, que fala na Bíblia que a gente não pode fazer, que envolve o sexo antes do casamento, é por conta disso. Então, assim, não é que Deus criou e falou assim, eu ordeno que não faça sexo antes do casamento porque é a minha vontade. Não, é porque isso vai foder com você. Isso vai fazer com que você fique mal, com que você te prejudique. E se Deus é um pai, ele quer que você faça as coisas que vão te fazer bem, que vai fazer você feliz, que você conquiste coisas que um pai se alegraria. Deus é literalmente assim. Tudo que você conheceu de Deus, que é ao contrário disso, está totalmente errado. E aí, dando continuidade aqui, né? Deus de fato andou no jardim de maneira visível, que é o 3.8. O que a teologia fala, né? A teologia fala que existe a possibilidade de ser somente a voz de Deus e que, na verdade, ele não andava no jardim. Mas eu discordo, porque na Bíblia tá muito claro que eles ouviram os passos de Deus. Eles não ouviram a voz, eles ouviram os passos de Deus. E o que eu sinto, né? Nós somos uma criação muito querida por Deus. Se a gente não fosse tão querido, ele não mandaria o filho dele pra morrer por nós na cruz. Então, sendo querido, ele fazia parte disso. Eu tenho certeza, assim, que ele andava no jardim com Adão. Mas a partir do momento em que Adão e Eva optou por outro lado, não fazia mais sentido ele fazer parte, porque foi uma traição, né? Foi uma traição da humanidade contra o seu próprio Criador. É como se você e eu traísse o nosso próprio pai. E aí um ponto, né, até que eu anotei aqui sobre isso também, que é ser conhecedor do bem e do mal, que é o que a serpente falava, né? Isso causa a morte. Por quê? Ou você só é do bem,
ou você é do bem e do mal, já é do mal. Não tem como misturar as duas coisas. O ser humano está nesse formato misto, e é isso que torna tudo muito mais complexo. Mas Jesus, ele veio para poder trazer essa limpeza, né? Então, assim, independente da quantidade de coisas que você fez, que a gente pode considerar como mal, decisões, sentimentos, ações, literalmente tudo que te levou pro mal, você pode ser limpo espiritualmente e que isso vai te tornar bom. E aí, como você já experimentou todas essas coisas, a tendência de você querer fazer isso de novo é muito alta. Mas não quer dizer que você é mal por isso. Quer dizer que você vai precisar fazer tipo uma reabilitação sobre tudo que você considera como bom, como o que você precisa. E aí entra o procurar de Deus, a limpeza, o buscar, que vai muito das decisões também, com base naquilo que eu tava falando. E aí aqui na teologia, o que ela fala sobre essa questão do bem e do mal? Como o conhecimento do bem e do mal pode tornar o homem semelhante a Deus? Talvez se empregue aqui um recurso de linguagem chamado ironia. A promessa da serpente era verdadeira, pelo menos em partes. Adão e Eva adquiriram um conhecimento que jamais haviam tido, mas a essência do engano de Satanás é que suas palavras se baseavam numa verdade parcial. Mesmo que a experiência de Adão e Eva lhes ampliasse o conhecimento, jamais alcançariam a divindade ou a imortalidade. Aqui entra uma meia-verdade, né? É o que o diabo mais usa, literalmente. E aí causa a dúvida. Uma coisa que eu aprendi com o tempo é que, assim, sempre quando você vai fazer alguma coisa e você tem dúvida daquilo, você não tem 100% de certeza se aquilo é algo que você deveria fazer ou não, já procura um discernimento espiritual, porque tudo aquilo que vem de Deus, que é 100% do Pai, não causa nenhum tipo de dúvida. Você sente paz, você sente certeza, você tem uma determinação que não vem de você sobre aquilo, e automaticamente não vai te trazer nenhum tipo de dúvida. Então, tudo que traz dúvidas é algo que você deve levar em consideração, porque é minimamente suspeito. Aí, o que eu queria ressaltar aqui antes da gente encerrar, que são alguns pontos que eu achei muito interessante da palavra. Olha, em 3:21, né, o que tá escrito? O Senhor Deus fez roupas de pele e com elas vestiu Adão e sua mulher. Olha só que interessante. Não tá falando que Adão fez a roupa e não tá falando que Eva fez a roupa. Olha o cuidado de Deus, mesmo depois da puta cagada que eles fizeram. Mesmo depois de uma traição. Eu vou ler de novo. O Senhor Deus fez roupas de pele e com elas vestiu Adão e sua mulher. Além de que, se você voltar um pouquinho, lá no 8 e o 9 do 3, mesmo Deus já sabendo que ele tinha sido traído pelo homem, mesmo ele já sabendo o que tinha acontecido, ele foi até o jardim. Ele andou até eles, ele procurou eles pra conversar. Você tem noção? Então é tipo assim, pequei, Deus vai virar as costas pra mim e ele não quer mais saber de mim, porque é assim que a gente pensa. Né? A gente não se sente digno ao ponto de imaginar que Deus nunca mais nem vai querer falar com a gente, mas raciocina. Deus fez roupas de pele, vestiu eles depois do que eles fizeram. Ele foi até o jardim para conversar. Ele andou até lá procurando eles. Então, Adão e Eva ouviu os passos de Deus no meio do jardim, enquanto ele estava procurando eles para conversar. Deus não virou as costas e falou assim, não quero nem saber de vocês mais. Pelo contrário, ele foi atrás deles para conversar. Então, por que com a gente é diferente, né? E aí eu trago um ponto importante e uma reflexão. Pergunto, né? Por que o Deus das igrejas, o Deus que vocês ouvem, é um Deus que condena os pecadores, sendo que o Deus da Bíblia vai até o jardim para conversar e ainda veste o filho depois do pecado? Para pensar um pouco nisso. Para entender a importância de você mesmo buscar discernimento do Espírito Santo, você ler a Bíblia ou você procurar um vídeo que explica como esse aqui, para que você não fique só baseado no que você escuta de uma pessoa ou outra, sabe?
Beleza, escuta o que eu tô falando aqui, mas vai ver outro vídeo, abre a Bíblia, ora antes de ler e fala assim, Deus, me dá uma revelação espiritual sobre isso aqui, pra eu ter certeza sobre o que eu tô sentindo, sobre o que você quer falar pra mim. Porque hoje o ser humano tá muito acostumado em, tipo assim, beleza, eu vou na igreja, ouvir. Deus lá na igreja falou uma vez, uma pessoa da igreja disse pra mim que Deus ia vir me buscar por bem ou por mal, e que se eu não fosse, por mal ele me buscaria e me deixaria numa cadeira de rodas, tetraplégica. Aí eu fiquei morrendo de medo, né? Eu pensei assim, meu Deus, Deus vai me fazer mal pra eu conseguir, para eu querer ficar com ele, gente, pelo amor de Deus. Aí depois de um tempo Deus falou assim pra mim, você acha mesmo que eu faria isso? E aí eu parei pra pensar assim, tá, mas se você não faria isso, por que todo mundo fala que é por bem ou por mal? E aí fica a dúvida. Mas assim, se Deus é esse Deus que quebra suas pernas pra você seguir ele por bem ou por mal, por que ele foi vestir Adão e Eva no jardim depois deles pecarem? Por que ele foi falar com eles, né? Se esse Deus é um Deus tão ruim assim, tão bravo, tão coordenado, tão... Não sei nem explicar. Deus é um Deus reto, ele é sim justo, mas existe uma grande diferença entre o pai que eu conheço e o pai... deixa eu ver, não sei qual termo usar pra não ser mal interpretada. Vou deixar isso em off. Um outro ponto aqui que eu achei muito interessante é que ele fala assim, ó. Então disse o Senhor Deus, agora o homem se tornou como um de nós. Ele está conhecendo o bem e o mal. Não se deve, pois, permitir que ele tome também do fruto da árvore da vida e o coma, e viva para sempre. Então aqui ele tá falando assim, né? Assim que, por conta de você ter comido o fruto, você não pode mais comer os outros frutos que você vive para sempre. E aí depois ele expulsou Adão do jardim e colocou anjos lá. Mas sabe o que é mais interessante? Aí eu vou trazer um lado que o humano tem muito, e que foi mais ou menos o que aconteceu aqui com Deus. E para eu falar isso, eu tenho que ter muita intimidade com o Espírito Santo para poder falar isso. Olha só, Deus ficou tão puto com o que aconteceu, mesmo assim, ele cuidou dos filhos dele. E depois ele falou assim, agora você não vai comer mais porque você me desobedeceu. E ponto. Aí o que ele disse? Olha só. Ele não se deve, pois, permitir que ele tome também do fruto da árvore da vida e viva para sempre. Porém, um tempo depois, se você for pro futuro, cá estamos, a gente agora vai viver para sempre, né? Então para pra pensar assim, Deus falou aqui que não se deve, pois, permitir que comesse o fruto e vivesse para sempre. Mas depois ele mandou Jesus. Jesus morreu por nós, para que nós os aceitemos como seu único e fiel Salvador e vivesse para sempre. Aí eu te falo, você tá conhecendo Deus mesmo? Você tá ouvindo que pode ser que seja ele? Então, dá uma refletida sobre isso. E é isso, acabamos mais um devocional. Deixa aqui nos comentários se você acha que eu falei alguma coisa relevante ou não, deixa a sua opinião. Deixa o seu like também, para que isso chegue em outras pessoas, pois o ID é muito importante. E se inscreve no canal para eu saber que eu tô conseguindo alcançar outras pessoas e que eu não tô falando, sei lá, só é importante que você se inscreva mesmo. Tchau!